que o Lael representa, em termos de universidade, em termos de PUC, é muito mais do que se possa pensar. O Lael representa não só o primeiro, isso foi um mero acidente, ter sido o primeiro programa dele chamado Linguística Aplicada no Brasil. Mas o Lael teve momentos bastante importantes, de bastante repercussão nacional. Um momento foi o projeto Inglês Instrumental, que foi muito importante para o Lael, inclusive. Ele deu uma visibilidade ao Lael muito grande. Para me apresentar, então eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou formada em letras, português e inglês, também fiz pedagogia e depois que eu terminei essas duas graduações, eu parei um pouco de estudar. Eu tenho especialização também em metodologia do ensino da língua inglesa. Aí eu parei um pouco de estudar e fui trabalhar, fui dar aula, né? Quando chegou um determinado momento, eu achei que a minha vida estava assim muito parada, né? Eu me senti meio que esperando a aposentadoria. Aí apareceu um anúncio, né? Uma amiga comentou de um anúncio de bolsas de estudo no Japão. E eu achei aquilo tão improvável, né? Tão difícil de acontecer, que eu fui lá, li, me interessei. É um programa que o consulado, né, do Japão, aliás, é o Ministério da Educação no Japão, tem para professores. E é um programa de 1 ano e meio. A gente propõe um projeto, né, de estudos lá e não há necessidade de saber japonês. Então eu achei que era uma coisa tão improvável, mas para movimentar um pouco a vida, fazer alguma coisa diferente, eu me candidatei, fiz um projeto e fui fazer a entrevista, fazer a prova, que era em inglês, a entrevista em inglês, e acabei ganhando uma bolsa para ir para o Japão. E foi tudo muito rápido, porque eu soube da bolsa, que havia ganho a bolsa no dia 2 de setembro, e embarquei para o Japão no dia 3 de outubro. Então não deu muito tempo para pensar, só deu tempo para encerrar as médias daquele bimestre nas escolas que eu trabalhava, pedir afastamento sem vencimentos e arrumar a mala e ir embora. E foi assim um período de autoconhecimento, né? Em que eu pude perceber que eu conseguia tomar conta de mim sozinha, né? E comecei a ver possibilidades de estudar, né? E foi nesse estudo que eu tomei contato com o computador, com a tecnologia. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Então a minha vida é antes do Japão e depois do Japão. E foi um período assim muito difícil, né? É muito difícil uma mulher sozinha morar no Japão, né? No Japão, que é um país muito machista, né? Então, o que você veio fazer aqui? Por que você não casou? Seu pai deixou você vir sozinha? Eram as perguntas assim mais comuns que eu ouvia lá. E depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei com a ideia de continuar estudando. Então, aí eu fiz mestrado, depois fiz doutorado e me decidi pela carreira acadêmica mesmo. Então, fiz mestrado aqui na PUC, no Lael. Depois eu comecei o doutorado aqui no Lael, fiz um semestre só, mas ao mesmo tempo eu fiz também um processo para o exterior.
quando saiu a minha bolsa para o exterior, então eu fui fazer o doutorado, tranquei aqui e fui fazer o doutorado no Canadá. Então aí essa questão da tecnologia que eu conheci no Japão me intrigou muito. Então foi uma coisa que eu decidi perseguir, né? Como eu posso tirar proveito dessa máquina, da tecnologia, para aprender e ensinar uma língua estrangeira, né? No doutorado também eu tomei contato com a abordagem hermenêutico-fenomenológica, que eu acabei usando como suporte metodológico para minha tese de doutorado. E depois que eu voltei para o Brasil, eu continuei, né, com o meu estudo sobre ela, com os meus orientandos e tentando desenvolvê-la e aplicar, né, poder explicar melhor para eles. E a gente foi estudando e acabamos desenvolvendo essa abordagem. O jeito como nós a trabalhamos hoje é um pouco diferente do que o contato que eu tive com o autor com quem eu tive contato na época do doutorado. Então, eu costumo dizer que a gente naturalizou a abordagem hermenêutico-fenomenológica, porque o autor que eu usei no doutorado, que é um canadense, um pedagogo canadense chamado Max Van Menen, apesar de ele propor a junção da hermenêutica com a fenomenologia, ele sempre dá ênfase à fenomenologia. Tanto que ele, no fim, acabou deixando essa junção de lado e optando pela fenomenologia. E o que a gente vem tentando fazer é usar as duas vertentes numa mesma medida, numa mesma proporção. E depois, estudando e desenvolvendo a abordagem, eu me deparei com a complexidade. Comecei a ler sobre a complexidade e comecei a ver que a abordagem tinha muito da complexidade. A complexidade que prega o não reducionismo, a não simplificação, né? O não fracionamento das partes, você entender cada parte para poder entender o todo, mas você entender o todo, porque o todo tem um reflexo das partes, né? E a parte tem um reflexo do todo. Então, eu vi que a complexidade estava na abordagem hermenêutico-fenomenológica. Ela é uma abordagem complexa. Então, nós estamos neste estágio agora, né, de associação da abordagem, que é uma visão metodológica, com a teoria da complexidade. A gente não chama mesmo de teoria, né? A gente prefere chamar, como o Edgar Morin chama, de epistemologia da complexidade. Então, a gente passa a ver a abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, porque ela tem muitos elementos da complexidade. Então, um nome que já era complicado ficou mais complicado hoje. Mas não é tão complicado assim. Olha, ela funciona assim. A fenomenologia, ela descreve fenômenos da experiência humana. E a hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, a abordagem procura descrever e interpretar fenômenos da experiência humana. Mas a hermenêutica, ela trabalha com textos escritos. Então, eu posso coletar informações, eu posso coletar, né, as vivências desses fenômenos, eu posso fazer entrevistas, eu posso pedir para o meu participante fazer uma narrativa, ele pode falar, mas eu transcrevo tudo, eu transformo tudo em texto escrito. E eu vou, então, pegar essas descrições ou narrações, esses textos escritos, essas descrições,
eu vou interpretar e a partir daí eu vou então poder entender o que está contido nesse fenômeno da experiência humana. Por exemplo, formação de professores. Então, eu converso com vários professores, com vários formadores, e eu tenho relatos desses professores, como eles vivenciam a formação deles. Depois eu começo a interpretar essas vivências. É como se eu colocasse todos esses relatos numa peneira. E eu vou sacudindo essa peneira e vou eliminando, né, aquilo que não é central. E fosse deixando na peneira só os elementos que são centrais, os elementos que formam a essência desse fenômeno, dessa vivência, que a gente chama de tema. Tema é aquilo que eu não posso simplificar mais, eu não posso reduzir mais. Mas o que é interessante é esse papel da essência, né? A essência são aqueles elementos mínimos, né? Que se você tirar, você descaracteriza o fenômeno. Ele já não é mais aquele fenômeno. Por exemplo, eu tenho vários orientandos que pesquisaram formação de professores em diferentes contextos, em diferentes momentos. Eu tenho vários orientandos que fizeram essa pesquisa de formação de professores e formação tecnológica de professores. E é interessante porque em todos os trabalhos aparece busca e questionamento. Pode aparecer com outro nome, né? Às vezes o pesquisador acaba nomeando de uma forma diferente. Mas em todo o trabalho de formação aparece como na essência do fenômeno busca e questionamento. A noção de complexidade surge nas ciências exatas. Ela surge na física quântica, na mecânica, né? Porque se chegou até a noção de que o átomo é a menor partícula, não se divide mais. Só que depois se percebe que existe a possibilidade de dividir, né? E essa possibilidade é infinita. Então, a gente nunca conhece o todo, né? Bom, o todo é esse, né? Então, esse a gente não divide mais. Não, a gente pode continuar dividindo. Então, se chega à conclusão de que a gente nunca vai conhecer o todo. Essa escolha pela complexidade não foi bem uma escolha, né? Eu acho que foi alguma coisa que também não acredito muito no acaso, né? Mas eu acho que eu, como qualquer outro professor, a gente está sempre fazendo um levantamento bibliográfico, a gente está sempre procurando novidades, está sempre buscando novas leituras, né? E num determinado momento, eu me deparei com um livro do Morin. Né? E eu pensei, deixa eu ver o que é isso, né? E, na verdade, o primeiro livro sobre complexidade que eu vi foi um livro da Maria Cândida Moraes, que se chama O Paradigma Emergente. Na época que eu li o livro, eu confesso que eu não entendi. Eu achei o livro muito complicado, ele falava de física, de mecânica, de cibernética. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Eu li e deixei de lado. E olhando de novo, o livro começou a fazer sentido. Acho que no primeiro momento eu não estava preparada para entender aquilo, né? E aí eu falei, não, acho que não é hora de ler esse livro. Deixa eu ver as referências que ela cita. E vi nas referências uma introdução ao pensamento complexo. Eu falei, eu acho que eu preciso de uma coisa mais introdutória.
introdutória. E eu fui ler uma introdução ao pensamento complexo. E aí eu comecei a entender o que era. E comecei a ver que fazia sentido. Que eu começava a perceber as coisas que eram ditas ali, não só na pesquisa, mas na vida. Né? A complexidade era alguma coisa que eu via no dia a dia, não só na pesquisa que eu fazia. Então ela era alguma coisa muito mais significativa. Eu não precisava de um contexto de pesquisa para encontrá-la. Eu encontrava em qualquer contexto. E como não tinha interlocutores, né, no Lael, eu cismei de dar um curso sobre complexidade e fazer dos alunos meus interlocutores. E o curso foi bem sucedido, os alunos gostaram e daí me pediram para dar outro curso e aí eu venho fazendo cursos, oferecendo cursos que discutem, né, a questão da complexidade como uma teoria de conhecimento, mas sempre com a interlocução, em interlocução com a linguística aplicada. A minha dissertação de mestrado foi a primeira dissertação que associou o computador no ensino de línguas. Antes disso, já havia o trabalho do professor Wilson Leffa, né, em Pelotas, que em 85 tinha feito um dicionário digital. Então, talvez o trabalho dele seja pioneiro nessa área. Eu acho que se a gente for citar trabalhos pioneiros, eu acho que teria o dele, de 85, que foi o dicionário digital. Teria a minha dissertação de mestrado, que foi a primeira que propôs a associação do computador para o ensino de inglês. E em 98, o trabalho da Ana Silvia Ferreira, que propôs um curso à distância, aqui da PUC também. Foi uma orientanda aqui do Lael. Eu acho que na área da linguística aplicada, esses foram os primeiros. Então, a gente não sabe o que é a verdade, o que é a realidade. Então, isso abala toda uma série de crenças que se tem, né, sobre a realidade. Então é possível saber tudo? O que é o todo? A gente não sabe, né? Porque a gente tinha mania de, vamos reduzir tudo isso a isto aqui, a simplicidade, né? Isso é o certo e isso é o errado. Pronto, ou é o certo ou é o errado. Será que entre o certo e o errado não tem nada? Será que a coisa é polar, assim? Né? Então, acho que isto veio mexer com todas as certezas que nós temos. E veio jogar, assim, na nossa cara, que não dá para ser certo ou errado. Não dá para ser razão ou emoção. Não dá para viver nessa polaridade. Mas a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Depende de como você olha, depende da referência. Né? E que a gente vive nessa ambiguidade o tempo todo. E que a diversidade é que nos constitui. É uma discussão muito interessante isso, né? Quando a gente começa a ver que as pessoas são diferentes, né? E que é bom ser diferente. Não é um motivo para a gente ter uma agressividade ou para a gente criar um conflito. É muito bom ser diferente. Porque eu conhecendo diferente, eu me conheço. Eu conheço o outro e eu me conheço. Eu acho que pode colocar assim.
Acho que, como vocês têm em Vygotsky, né, o autor, né, que embasa os estudos de vocês, nós, no meu grupo, temos Mohan, que embasa os nossos estudos. O que eu espero dos mestrandos e doutorandos é que façam trabalhos em linguística aplicada, necessariamente em linguística aplicada, e que desenvolvam esses trabalhos da maneira mais ética e possível, da maneira mais ética possível. Eu gostaria que vocês fossem particularmente éticos no que fazem. Para mim, o Lael é um pouco a minha vida, né? É um pouco a minha vida, né? Então, resumindo, a gente representa um pouco a vida da senhora. Eu acho que sim. Responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Bom, a responsabilidade de vocês é sempre representar bem o Lael, não é? É representar bem.